Em primeiro lugar, outra palavra que merece um destaque é a palavra terrorismo. Meu primeiro curso de filosofia na Universidade da Califórnia, estudamos terrorismo, com o professor Marcelo Fioco, excelente classe. Então, lemos muito material de grandes pessoas, assim, MIT, grandes estudiosos, e chegamos a uma definição da palavra. Uma das coisas, eu queria trazer em destaque aqui o essay, né, o documento escrito pela Alison Jagger. O título é o seguinte: o que é terrorismo, por que é errado e quando seria possível se tornar moralmente permissível? Porque ela trouxe a melhor definição de terrorismo para mim, de todo o material que eu li, de todos os estudos que fizemos. Coisa que aconteceu na sociedade nos últimos 200 anos foi a transição do terrorismo como algo que é feito pelo Estado para algo que é feito por indivíduos e radicais. A palavra terrorismo foi criada para definir o reino de terror na França, que é a opressão, coerção e intimidação pelo Estado ao povo. Foi assim que iniciou o terrorismo e foi assim que foi iniciada a sua definição, né, importante. Então, hoje na mídia e hoje na conversa sobre terrorismo, é impossível atribuir a palavra terrorismo ao Estado, a sua origem, né, ao Estado e ao governo, e a sua origem. Então, hoje no Brasil, o que nós temos, eu vou ler aqui a definição da Alison Jagger para a gente chegar a uma conclusão aqui. Essa é a melhor definição de terrorismo que eu já vi. O terrorismo é o uso de violências ou ameaça extrema com o intuito de intimidar, subjugar governos, grupos ou indivíduos. Uma tática de coerção cuja intenção é promover fins, que a gente falou sobre a inteligência, promover fins e objetivos que podem ser bons, ruins ou indiferentes. O terrorismo pode ser praticado por governos ou entidades internacionais, né? Qualquer entidade internacional. A gente falou da NAACP, falamos da Organização Mundial de Saúde, falamos de grupos, de organizações não governamentais, grupos internacionais, mídia, ou forças, né? Subestados, né? Que são grupos dentro dos grupos nacionais, ou até mesmo por indivíduos, né? A questão hoje está quase exclusivamente no indivíduo. Então, essas ameaças e essas de violência são direcionadas diretamente ou indiretamente aos corpos, né, ou pertences dos civis inocentes. Mas esses são, geralmente, quando isso acontece, eles são os alvos secundários, né, do terrorismo. Os alvos primários dos terroristas são governos, organizações, grupos ou indivíduos que eles querem intimidar. Então, os corpos ou os pertences do indivíduo. Esses pertences incluem casa, propriedade, liberdade, conta bancária, conta de YouTube, social media. Hoje, a inclusão, né, de tudo que pertence ao indivíduo e à sua identidade inclui tudo isso, né? E hoje no Brasil, o grande terrorista do Brasil, a pessoa que mais define, que mais cai dentro dessa definição, é o senhor Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele cai nessa definição quase como uma luva, né? E a gente tem que se perguntar, por que a rapidez dele de transformar ou de colocar o título, o hashtag, nas pessoas que invadiram esses prédios como terroristas ou como desprezíveis. Desprezíveis é um ato de uma agressão psicológica extrema, porque, em primeiro lugar, você nega a realidade psicológica
de uma parcela da população brasileira, que não tem a consciência plena da melhor ação, a melhor maneira de lidar com esses problemas. Então, mas a fonte dessa ação, né, a intuição dessa ação não é para ser desprezada, né, apesar da ação. Tem uma expressão nos Estados Unidos que a gente fala muito importante, que é: não jogue o bebê fora com a água da banheira, com água suja. Quer dizer, você lava o bebê, joga fora a água suja, mas preserva o bebê, né? Então, esse é o meu conselho, meu conselho para todas as pessoas do Brasil, para o Luciano Hang, o Dalton Dallagnol, o Roberto Mota, Bia Kicis, líderes de partido e tantas pessoas trabalhando no Congresso brasileiro na democracia, para servir ao país, né? Não joguem o bebê fora com água do lixo. Quer dizer, evitem demonizar essas pessoas que aí tiveram, né, no Estado. Você pode falar da ação, se não for a ação adequada, mas não demonize. E a minha segunda pergunta para você, porque é o seguinte: no momento que você demoniza essas pessoas, você está demonizando a você mesmo. Né? Você pode estar demonizando um princípio que você quer, que você vê para o Brasil. Porque a minha segunda pergunta: quantos de vocês aí assistindo, os 90 milhões votantes que não votaram no Lula, tiveram um impulso inicial, um desejo, eu espero que isso dê certo. Eu queria estar lá, mas eu não posso estar lá. Eu queria que isso desse certo de alguma maneira. Eu queria que isso funcionasse de alguma maneira. Porque senão, você fica só, eu entendo a pressão, mas você fica jogando um jogo de fumaça e cortinas e espelhos, dizendo: eu sou um cara do bem, eu nunca faria isso. Aqui, ó. Eu sou esse espelho. À medida que você se identifica com o espelho, com sua persona que você quer projetar na sociedade, você perde a sua identidade. Você nunca vai se encontrar com você mesmo. Porque essa faísca interna que apareceu, por menor que apareça, nunca deve ser ignorada. Porque ela fala de uma verdade profunda. Porque a consciência humana, ela precede moral e ética. Ela vem de lugares distantes que você sequer sabe. Né? Então, você tem um impulso inicial, você tem a intuição, e lógico, você usa o seu ego, a sua cognição, para poder controlar e dar o shape nisso aí, né? Mas se você continua a negar aquilo que lhe é importante, você perde a coisa mais importante, que é o encontro com você mesmo. Entendeu? Então, meu apelo a esse pessoal todo aí é: evite esse jogo político de demonizar as pessoas. Tente entender, dizer qual é a realidade, porque muitas vezes a realidade dele, daquela pessoa que está lá, é a mesma sua realidade. Ele é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada. É o primeiro sinal. E a partir desse sinal, né, é um aviso. É como um alarme de incêndio na sua casa. Bom, tá muita fumaça em algum lugar. Você vai apagar o incêndio antes que a casa toda toque fogo. Então, fica aí o apelo e fica aí a pergunta: quando é que é moralmente permissível